Manhã Cidade. Entrevista. Por unanimidade, os ministros da primeira turma do Supremo Tribunal Federal decidiram manter a condenação do ex-presidente Jair Bolsonaro e de outros 6 réus na ação penal do Núcleo 1 da trama golpista, o golpe de 23. Apesar disso, ainda não está decretada a execução das penas. Cabe ao ministro relator Alexandre de Moraes definir esse ponto. Ele tem que declarar o trânsito em julgado para o início da execução das penas. Quando isso acontecer, o ex-presidente Jair Bolsonaro e os demais réus vão começar a cumprir pena em regime fechado. A provável prisão do ex-presidente Jair Bolsonaro é o tema do nosso Cidade Entrevista de hoje. Para debater os impactos políticos e eleitorais, estão conosco mais uma vez os deputados Alberto Feitosa, do PL, e também Dani Portela, do PSOL. Deputada, sejam bem-vindos mais uma vez à Rádio Cidade, né? Porque os dois argumentam muito bem, defendem muito bem os seus pontos de vista e é sempre uma contribuição esse debate. Então, a gente começa perguntando. Semana passada a gente começou com quem? Lembra, Vitor? A deputada Dani. Então vamos com o Coronel Feitosa, né? Para a gente equilibrar, e a gente pede aqui no ar, tá? Que vocês consigam argumentar dentro de um tempo para que a gente possa deixar o debate mais dinâmico. A gente não quer delimitar tempo para que vocês possam ficar à vontade nos argumentos. Mas se vocês se estenderem, a gente vai dar uma pausazinha aqui para a gente voltar, tá? Coronel Feitosa, bom dia. Na sua opinião, o ex-presidente Jair Bolsonaro vai cumprir pena em regime fechado, sim ou não? Bom dia, mais uma vez. Bom dia, Dani Portela, minha colega lá na Assembleia Legislativa. Bom dia, você, Renata. Bom dia, Vitor. Bom dia a todos que nos ouvem. Sim, o presidente Bolsonaro já está, inclusive, cumprindo pena. Pena essa que não deveria estar, porque a própria Procuradoria-Geral da República já disse que ele não tem por que cumprir pena. Essa prisão que ele se encontra hoje por conta das ações, segundo o próprio inquérito do filho, e que ele estaria afastado de qualquer responsabilidade, pois como pai apenas mandou recurso para Eduardo Bolsonaro. Com relação à prisão de Bolsonaro, eu não tenho dúvida, como também nenhum brasileiro hoje mais tem dúvida, que o propósito de prender Bolsonaro, embora sem num processo que é absurdo, um processo que é uma vergonha para o Brasil, qualquer aluno de direito do primeiro ano já sabe que todo esse processo é um processo. Bom, acho que a gente teve aí uma falha na comunicação. Deputado, Pode prosseguir. Processo legal. Logo, muito cedo, a gente já dizia que Alexandre de Moraes atuava como julgador, como vítima, como investigador e muitas vezes até fazendo o papel do próprio Ministério Público. Às vésperas, meses antes do julgamento, saiu do pleno do Supremo Tribunal Federal para a primeira turma, uma turma totalmente escolhida, onde 4, e até vocês disseram que ele foi por unanimidade, não foi por unanimidade, porque a Câmara está incompleta, a primeira turma está faltando, inclusive um que pediu para se afastar a Câmara, ministro Fux, então só recebeu os 4 votos, lógico, os 4 não podiam votar diferente. Um é o próprio Alexandre de Moraes, que manipula a toda hora o processo da forma como ele quer, e já deveria se julgar suspeito, porque teve um pedido de impeachment dele pelo próprio presidente Bolsonaro, no cargo de presidente, por ele manter um inquérito, que é aquele famoso inquérito do fim do mundo, por tempo indeterminado, fazendo todos os absurdos, e até eu digo mais uma vez do próprio Ministério. Ele, que era ministro da Justiça, esse sim deveria ser investigado no 8 de janeiro, porque era ministro da Justiça, escondeu as imagens e hoje está julgando aquilo que ele mesmo participou. Não é novidade, porque ele foi condenado hoje como governador e como ministro julgou o governador Flávio Dino e absolveu a si mesmo. A terceira, a ministra Carmen Lúcia, que durante as eleições quebrou
uma cláusula pétrea da Constituição para proibir que o dia eleitoral, que eu, como candidato de oposição, pudesse dizer que Lula era tinha sido durante a sua vida por lavagem de dinheiro, por corrupção e formação de quadrilha. E o outro, o advogado de Lula. Então, é lógico que Bolsonaro vai ser preso, é uma vergonha, como eu já disse, tudo isso em cima de um delator que não podia de forma nenhuma ser consignada, ser levado a sério a sua delação, porque todos os brasileiros viram que ele foi coagido, e coagido por quem? Pelo próprio ministro Alexandre de Moraes, relator do processo, que nem ali podia estar pelas regras da nova delação premiada, as novas regras não permitem. E todo mundo viu quando ele ameaçou, ou ele diria o que o Alexandre de Moraes quisesse, segundo as apurações da Polícia Federal, ou ele iria prender o pai do Mauro Cid, que já é uma pessoa de mais de 70 anos, iria prender a mulher do Mauro Cid e a filha maior de 18 anos. Então, eu não tenho dúvida que Bolsonaro vai ser preso num processo, como eu já disse, que é um absurdo, é uma coisa vil, que vergonha a justiça brasileira, que todo mundo que mexe, que manuseia o direito, tem um mínimo de conhecimento do direito, sabe, é um processo totalmente arbitrário e absurdo. Coronel Feitosa, antes da gente passar para a deputada Dani Portela, se o senhor puder ir para uma área mais aberta, que eu acho que a sua internet está oscilando um pouco e às vezes corta, para poder facilitar o nosso entendimento aqui. Dani Portela, bom dia. Não foi o sinal, não. Foi porque entrou 2 vezes uma ligação e eu tive que interromper a ligação. Ah, tá certo, então. Deputada Dani Portela, bom dia para a senhora. Qual é a visão da senhora sobre essa iminente prisão do ex-presidente Jair Bolsonaro? Bom dia, Vitor. Bom dia, Renata. Bom dia, deputado Feitosa. É mais uma vez um prazer estar aqui debatendo temas tão importantes. E eu vou tentar ser concisa, né? Eu acho que a prisão do Bolsonaro vai acontecer em breve, é certa e eminente. Discordo das razões apresentadas pelo deputado Feitosa, né? O deputado Feitosa falou nos ministros, em Flávio Dino, Alexandre de Moraes, na ministra Carmen Lúcia, mas não falou em Bolsonaro. Ele disse: qualquer estudante de direito de primeiro período, eu sou uma advogada por formação e juridicamente. O porquê, o que é que Bolsonaro está respondendo? Então, para você que está nos ouvindo, um breve resgate dos atos criminosos do ex-presidente Bolsonaro, né? Tem pelo menos 10 investigações no STF que Bolsonaro está envolvido. Primeiro, uma tentativa de coagir o STF, foram inúmeras ações, inclusive reforçando as sanções aplicadas por Donald Trump, para reverter o julgamento pela qual Bolsonaro era réu. Isso é uma das ações que Bolsonaro responde. Segundo o inquérito da fake news, que apura ofensas, ameaças, ataques aos ministros do STF e seus familiares, isso é uma investigação que acontece desde março de 2019, certo? Onde o ministro Alexandre de Moraes, ele inclusive manteve na prisão 2 homens que ameaçaram sua família. Depois, o inquérito das milícias digitais, as chamadas fake news, que é uma coisa que os bolsonaristas sabem fazer muito, é mentir. São as mentiras que são propagadas e para confundir as pessoas que acompanham isso. Então, isso como um processo, a existência de uma rede de militância que usa ferramentas ilícitas para favorecer o ex-presidente com construção de mentiras, de falsas narrativas, mas uma rede que dissemina. É o chamado gabinete do ódio, né? Depois, a interferência na Polícia Federal. É um outro processo que Bolsonaro é investigado e o STF abriu inquérito para investigar se as mudanças foram feitas com o objetivo de beneficiar filhos e aliados do ex-presidente. O outro é vazamento de dados do inquérito do Supremo, dados que são sigilosos, e vazar documentos sigilosos do TSE, do Supremo
do Tribunal Superior Eleitoral, também Bolsonaro, fraude no cartão de vacina, falsa associação da vacina do Covid-19 ao vírus da HIV, né, o HIV e a AIDS, tentativa de golpe de Estado. Aí vamos parar um pouquinho nessa, que é Bolsonaro e outros ex-integrantes, na verdade 7, do alto escalão do seu governo, se tornaram réus em 26 de março desse ano por tentativa de golpe de Estado após as eleições de 2022, por não aceitar o resultado das eleições. Temos aí a condenação de Bolsonaro a 27 anos de prisão, junto com 7 militares e ex-militares que formavam ali o núcleo duro, as pessoas de maior confiança de Bolsonaro, né? Também tem o inquérito das joias sauditas, que é a investigação sobre o caso da venda ilegal de joias à presidência. Vamos lembrar o seguinte, o pai de Mauro Cid, que Feitosa disse que nem sequer podia ser delator, é o responsável por vender as joias, tá, nos Estados Unidos e depois por comprá-las. É importante a gente pensar que também tem um inquérito da BIM paralela que refere-se ao esquema de espionagem ilegal com o uso de estrutura estatal. Então, assim, nós temos vários elementos que fundamentam a prisão de Bolsonaro. A alegação de uma organização criminosa, a alegação de crime de golpe de Estado, o dano qualificado ou agravado ao patrimônio público naqueles atos depredatórios do 8 de janeiro, o risco de fuga ou obstáculo para isso, a inabilitação política como elemento assim, de trazer responsabilidades para o caso e o acúmulo de muitas evidências que fazem com que qualquer estudante, Feitosa, de direito do primeiro período entenda que houveram várias violações, né? O deputado Feitosa, ele é do PL, o partido do Bolsonaro, o partido da PEC e da bandidagem. É comum que a extrema-direita, ela queira impunidade aos engravatados da política, mas Bolsonaro, mesmo sendo da política, ele vai ser preso não porque há um conluio, mas porque ele cometeu, sim, inúmeros crimes. Deputado Feitosa, já que os senhores concordam que a prisão é iminente, vai acontecer, eu queria saber do senhor qual é a implicação política dessa prisão. O que acontece agora com o seu campo político, o campo da direita, com a prisão do ex-presidente Bolsonaro? Só rapidamente aqui, veja que Dani falou 1, 2, 3, 4, acho que quase uma dezena de acusações, dos quais baleia, ela esqueceu, joias, Bolsonaro foi inocentado, interferência da Polícia Militar, da Polícia Federal foi inocentado, fraude do cartão de vacina ele já foi inocentado, e ele foi inocentado, Dani, que está nos ouvindo, por todo e qualquer processo que acusasse ele de corrupção, lavagem de dinheiro e formação de quadrilha, que é a marca do PT e da esquerda, que é a marca de Lula, que esse sim é defensor de bandido, e agora no episódio do Rio de Janeiro todo mundo está vendo claramente a posição de Lula em defender traficante, bandido que anda armado de fuzil aterrorizando as ruas do Brasil, e em particular do Rio de Janeiro. Então, a marca de quem defende bandido e traficante e quem rouba, como está roubando os velhinhos do INSS, blindando quem lá vai, e também não ter assinado a CPMI da bandidagem, do terrorismo, do tráfico de droga, é o PT e a esquerda. Bom, a implicação política da prisão de Bolsonaro, poderá ser uma grande... terá uma grande repercussão, certamente, na vida política de todo o Brasil, principalmente nesse ano próximo que se aproxima com relação às eleições. Existe um sentimento muito forte, eu percebo isso nas ruas, de revolta dos brasileiros em vendo um processo, um homem sendo julgado por crimes que nem mesmo a sociedade brasileira consegue identificar, porque tentativa de golpe, tentar nunca foi no ordenamento jurídico brasileiro crime, tentar não é crime. Dani Portela, que é advogada, como ela mesma que se vangloriou, sabe disso. E outra coisa, Dani, você falou, mas os advogados, quando fizeram a peça, ele disse que todas as pessoas que foram ali
condenadas, elas assumiram a vontade, muitas delas, de praticar, de invadir, de depredar. Assim, eles formularam para ele a questão do dolo direto. Quando você formula para si o dolo direto, você não tem mais a intervenção ou a influência de ninguém. Então, mais um motivo para Bolsonaro também ser inocentado. Mas, indo ao ponto aí da pergunta, para não me alongar muito, deixar o debate mais movimentado, eu não tenho dúvida que a prisão de Bolsonaro terá repercussões políticas muito grandes no Brasil, até porque há um sentimento de justiça muito grande e isso poderá fortalecer até muitos candidatos da direita nos cargos de senador, principalmente, que o grande problema é o Senado, governador e deputados federais. Deputada Dani, a implicação política dessa prisão, eu queria saber da senhora se a senhora também sente esse clima que o deputado Feitosa referiu de insatisfação e injustiça por essa prisão. Deputada? Acho que ela perdeu o sinal. Não, de forma alguma, eu acho que a justiça está sendo feita, mas só... vocês estão me ouvindo? Sim. Perfeitamente, deputada. Está me ouvindo? Sim. Eu acho que ela está... Pronto, agora eu vou falar, porque estava tendo umas interrupções aqui. Primeiro, só respondendo ao deputado Feitosa, tentativa é crime sim, tá, coronel? O Código Penal brasileiro, ele prevê as formas tentadas como puníveis. No caso do homicídio, por exemplo, está lá o artigo 21, matar alguém. Se você queria matar alguém e você consumou, é o homicídio consumado e você é punido por isso. Mas se você, por razões alheias à sua vontade, tentou e não matou, você é punido por tentativa de homicídio, artigo 121, parágrafo, está lá, artigo 121, 14, inciso 2º. Tentativa no direito penal, no ordenamento jurídico penal brasileiro, sim, é punível da mesma forma do que o crime consumado, com uma pena diminuída. Então, tentativa de golpe é punível, sim, pelo ordenamento jurídico brasileiro, né? Se tivesse consumado, eu, por exemplo, ia ser uma das primeiras a estar na ponta da praia, que eu sou uma árdua opositora a Bolsonaro, ao bolsonarismo. Se o golpe tivesse sido tentado, a gente não estava aqui numa rádio, porque a primeira coisa que um golpe do Estado faz é calar e silenciar as vozes de diferente, inclusive matar. A gente não era nem deputado, porque as casas legislativas eram fechadas, a imprensa silenciada. Se Bolsonaro tivesse conseguido o que ele queria, não sei nem quem estaria vivo aqui. Eu, por exemplo, podia nem estar. Por isso foi tentado. Isso não significa que não pode ser punido. Agora, as consequências políticas disso é a gente dizer para um país que viveu uma ditadura militar. Você que está me assistindo, está passando agora o filme Agente Secreto, de Kleber Mendonça, que trata do tema de maneira mais leve, mas são tantas filmes, literaturas, livros, de que o Brasil viveu um período sombrio da sua história. O Brasil viveu mais de 2 décadas de ditadura civil, militar, empresarial, onde as pessoas, elas foram, o Congresso Nacional foi fechado, políticos tiveram seus mandatos cassados, muitos foram mandados para fora do país, foram exilados, a classe artística, formadora de opinião, jornalistas perseguidos, mortos e muitos militantes, estudantes, jovens, pessoas de todas as idades foram torturadas, perseguidas, assassinadas. Eu sou filha por adoção de um ex-preso político da ditadura militar brasileira, então isso é um tema muito caro para mim, que defendia uma sociedade mais justa e que foi preso, torturado, atacado. O Brasil viveu a redemocratização, a gente não pode voltar para períodos que enfraqueçam a nossa democracia. Eu listei aqui apenas 10 dos crimes que Bolsonaro estava envolvido. Muito pelo contrário do que o coronel Feitosa fala, o governo Lula, ele vem se destacando em oferecer políticas de defesa da vida da nossa juventude. Agora, o que o senhor chama de bandido, eu pergunto, né, de quais bandidos o deputado está falando, né? A prisão de Bolsonaro
ela é apoiada pela maioria da população. Quem diz isso não sou eu, é o Instituto Datafolha, tá? A maioria da população apoia a prisão do Bolsonaro. Mas eu sei que isso não convence o deputado Feitosa, porque ele não gosta muito de pesquisa, não gosta muito de dados, só se for a Revista Oeste, ou Rabatais, ou fake news, né? E aí eu quero devolver para a gente continuar esse debate, mas dizendo que a implicação política é Bolsonaro ir para a lata do lixo da história, né? Acho que a gente já deu uma resposta para o povo brasileiro que ninguém pode mais tentar golpe de Estado. E as pessoas que assumiram ali a sua culpa, as pessoas que foram lá, destruíram todos os poderes, principalmente, o principal alvo era o STF, cada um vai responder na medida da sua culpabilidade. Mas o dolo direto não afasta que existiram pessoas que lideraram aquele processo. Não era uma turba desorganizada, uma massa desordenada. Os atos do 8 de janeiro, eles foram pensados, preparados e coordenados. E é essa cúpula que hoje, junto com Bolsonaro, responde por tentativa de golpe do Estado. Obrigada. Bom, Dani, primeiro vamos ser bem sincero aqui, bem claro, e mostrar como vocês agem. Quem tenta calar a mídia, quem tenta calar a população, quem tenta criar regras que as pessoas não possam usar as redes sociais, não foi Bolsonaro quando presidente da República, muito pelo contrário. Bolsonaro nunca fez qualquer intervenção que viesse a quebrar o Estado Democrático de Direito. Não foi Bolsonaro que foi para a China pedir a Xi Jinping para que ele dissesse como ele controla as redes sociais lá na China, com a fala até totalmente descabida da Janja. Então, quem tenta calar o tempo todo a mídia, quem tentou e calou, de fato, a pedido do PT, a mídia, foi Carmen Lúcia, quando, quebrando uma cláusula pétrea da Constituição, proibiu que no guia eleitoral os candidatos que fossem contrários a Lula dissessem que Lula tinha sido preso por 580 dias por lavagem de dinheiro, corrupção e formação de quadrilha, o que ele repete agora com muita maestria e muita crueldade com relação aos velhinhos, aposentados, as velhinhas, os doentes, que são vítimas do esquema do INSS, do Careca, que tem relação, inclusive, com Lula, o filho mais velho de Lula, que já saiu do Brasil e está na Espanha com medo das consequências, Dani. Então, quem tenta calar a imprensa não somos nós da direita, muito pelo contrário. Nós da direita pregamos a liberdade de imprensa. E você dizer que hoje não tenta calar a imprensa, vamos agora, no próximo debate, saber se a Rádio Cidade ou qualquer outra rádio discute sobre urna eletrônica. Vamos discutir sobre urna eletrônica no Brasil para ver o que é que acontece, Dani. Você concorda com isso? E você não poder falar sobre as urnas eletrônicas, e você não poder votar para que as urnas eletrônicas tenham também o voto auditável. Ninguém vai votar no papel, não, vai votar eletronicamente, mas vai ficar lá o registro auditável. Você é contra isso. Então, essa é a verdade. Vocês vivem da mentira, do pão e circo com o povo, e eu não tenho dúvida. Você dizer que a pesquisa... Não, Dani, não é isso que eu sinto nas ruas. Há uma grande revolta, tanto que vocês cresceram sim um pouco na pesquisa depois dessa questão do tarifaço do Donald Trump, mas agora vocês estão morrendo de medo, porque toda a população, sobretudo a mais carente, aquelas que vivem sob o jugo do tráfico e do controle de áreas conflagradas do tráfico, os mais pobres, estão vendo a relação, a vinculação do PT, do PSOL, da esquerda com o narcotráfico por interesse político. As falas de Lula são dantescas com relação a isso, e vocês já sabem que Lula voltou a cair nas pesquisas e que é um candidato muito frágil nas próximas eleições. E acho, é meu pensamento, que uma prisão de Bolsonaro, da forma como está sendo, bastante injusta, principalmente alguns pedindo, inclusive, que ele vá para um presídio comum quando ele tem um problema de saúde sério, motivado por uma facada dada pelo militante do PT, amando ninguém sabe de quem, quando ele, ainda preso lá em Juiz de Fora, aparecem 6 advogados
dos melhores escritórios de São Paulo indo lá de jatinho. Então tem muita coisa que será explorada nas eleições e acho, não só eu, como muitos analistas políticos, que isso poderá ser um trunfo muito grande do fortalecimento e dar uma virada na direita e que a gente volte a poder administrar o país e tirar o Brasil do que a gente está vendo. Todas as empresas públicas dando prejuízo, o povo cada vez mais passando necessidade e vocês estão muito incomodados por isso. Mas digo e devolvo a palavra, quem gosta de calar o povo e a imprensa é Lula, é a esquerda que foi procurar Xi Jinping lá na China. Deputada Dani, nós temos só 2 minutinhos, estamos na reta final aqui, mas a senhora pode concluir, arrematar essa parte do debate. Deputada Dani? Acho que ela perdeu o contato de novo. Se me der os 2 minutos... Espero que vocês estejam me ouvindo bem. Hoje a gente teve alguns cortes, mas, olha, não dá para responder o Coronel Feitosa, porque é isso. É uma coisa que às vezes entra pela perna do pinto, sai pela perna do pato, vai lá para a facada, volta para agora, vai e volta e mistura muitas coisas. Então, é muito... Vocês estão me ouvindo? Pronto. Voltou agora. O coronel, ele fala muitas coisas, vai por um lado, volta por outro. Então, só para quem está ouvindo, nessa retinha final, é bom relembrar, não só ao coronel Feitosa, mas a você que está ouvindo. Quem tem inquérito sobre fake news é Bolsonaro. As urnas eletrônicas topam sim esse debate. Sou uma árdua defensora do sistema eleitoral brasileiro, um dos melhores e mais seguros do mundo. As urnas sempre foram auditadas, tá? Então, isso é mais um fake news da direita e topa esse debate. A fraude do INSS que o deputado apontou, elas começaram a se intensificar entre 2019 e 2022, durante o governo de Bolsonaro, né? Então, assim, China, Instagram, o Brasil de Bolsonaro era o Brasil da fome, das pessoas na fila, atrás de ossos, era esse o Brasil. O Brasil agora ele sai do mapa da fome com o presidente Lula, né? Agora a gente tem um presidente que não fica em bastidor de reunião dizendo para presidente americano que ama, parecendo uma criança, né, pedindo pirulito, mas o Brasil de Lula ele é muito melhor, um presidente que é respeitado internacionalmente. Mas a gente vai terminar esse debate relembrando brevemente, né, que no dia 7/11, por unanimidade, na primeira turma do STF, rejeitou o recurso do ex-presidente Bolsonaro no julgamento de tentativa de golpe de Estado. Ou seja, Bolsonaro, o processo vai seguir, a prisão decorrente da condenação de Bolsonaro ainda não começou, ele está preso preventivamente, e quando começar, ele vai cumprir sentença. Essa prisão deve ser cumprida dentro do regime fechado, seja lá para onde vão mandar Bolsonaro, né? De acordo com a lei, a prisão ela é executada quando não couberem mais recursos, então Bolsonaro está aguardando essa fase recursal, e o que ele pode tentar fazer é apresentar mais embargos, mais recursos para adiar o inadiável. Bolsonaro vai cumprir prisão pela tentativa de golpe de Estado e destruição do Estado democrático de direito. Obrigada. Obrigada, Dani Portela. Deixa eu só dar uma dica aqui, já que Dani falou do filme. Tem um documentário do jornalista português Sérgio Tavares, The Fake Judice, já está à disposição no YouTube. Eu acho que é interessante, até muito pertinente com esse debate aqui. E ele conta toda a história do Alexandre de Moraes até o julgamento do presidente Bolsonaro. É interessante quem The Fake Judice, é o falso juiz, se colocar no YouTube vai aparecer. Muito obrigado. Mas, Dani, quem foi na China pedir a Xi Jinping de como controlar as redes sociais não foi Bolsonaro, não. Foi Lula e Janja. Um abraço a todos e bom dia. Bom dia, Coronel Feitosa. Bom dia, Dani Portela. A gente volta a se encontrar semana que vem. Um abraço. Bora? Vamos. Ela chegou. Aline Souza. Vem aí, ô. Vai pedir o quê? É isso, gente. Boa semana e até amanhã. Um cheiro. Até amanhã, se Deus quiser.